dia, bom dia, bom dia, tudo amarelo. Até o livro de Fernando Pessoa, que eu vou ler a poesia, tem a capa amarela. Até o meu colar é amarelo. Amarelo, luz da sabedoria, cor do sol, do girassol, a luz do chakra solar. Ingra! Oi, meu amor, bom dia. Eu vou para o fone, que eu acho que é melhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou tão feliz, tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. É o meu coração quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Olha, tudo isso começou por causa da Clarice Píncola, que decidiu escrever Mulheres que Correm com os Lobos, e depois Ciranda das Mulheres Sábias, e depois do Dom da História, e depois O Jardineiro que Tinha Fé, e depois Libertem a Mulher Forte, que eu nem comecei, gente, mas é tudo uma loucura, é tanta coisa para ler. Mas eu vou então chamar a Ingra com uma poesia que um dia desses o Rafael mandou para mim. Uma poesia linda. E a introdução desse livro que eu achei perfeita para nossa Ciranda Live de hoje. Tem na mão um livro. O livro usa uma potente tecnologia. Junta letras que se transformam em palavras. A palavra escrita é perigosa. Dos traços que formam a palavra escrita nascem mundos e monstros, anjos e homens, punhais e beijos. Não tem na mão um livro, a forma mais silenciosa e sublime de gerar pensamento e emoção. Agora só é preciso virar a página. Virando a página. Esse poema é do Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é um heterônimo de Fernando Pessoa. Você sabe que ele tem 136 heterônimos. Heterônimo significa 136 personalidades de escrita, estilos de escrita. Então, para lá de gênio, né? Para além da curva da estrada. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva há uma estrada sem curva nenhuma. Para além da estrada, tenho medo de partir, livro de viagens, Fernando Pessoa. Para o nosso dia amarelo. Bem, hoje vamos dar continuidade a esse papo maravilhoso com Ingra, minha amiga, de Ana Raios, tudo bom? E amiga da vida, amiga dessa estrada de 30 anos. E hoje ela vai trazer um assunto que para mim é muito curioso, né? Eu estou muito curiosa, porque é constelação sistêmica fenomenológica integrativa, xamânica. Então, vamos lá? Ingra, ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida.
Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irá. Acordei com essa música na cabeça, Cartola. Presta atenção, querida, embora eu saiba. Ah! Que maravilha! Bom dia, minha Bom amiga. dia, bom dia. Tá lindo isso tudo amarelo. Eu não tinha, eu achei aqui uma coisa amarela também. Que lindo, que lindo. Muito bonito. Aí hoje também eu trouxe para mostrar uma ciranda Oh, na minha mão, que né? lindo. Essa maravilha, essa teia que tem conectado, né, tantas almas femininas dentro de homens e mulheres, Sim, muito potente, muito mágico. E que estou bom. muito feliz de estar aqui. Eu também, amor. Eu também. Ai, eu amo Então, esse assunto da terapia fenomenológica, eu amo. E eu preciso te falar que eu fiquei chocada quando você começou a ler Fernando Pessoa, porque eu fiz há uns 15 dias atrás, né, numa constelação, né, de vários aspectos da minha vida que eu estava fazendo, eu coloquei a questão do livro, da escrita, e apareceu o Fernando Pessoa na minha constelação. jura? Porque tinha. Não, mas assim, ó, foi um desafio, porque tinha a ver com a receptividade do público, né? E como eu falo de autoconhecimento, no momento que ainda não tem tanta gente interessada nisso, o Fernando Pessoa apareceu como aquele que é a grande referência máxima de genialidade. De genialidade. De genialidade, isso que você acabou de É ler extra-humano. é extra-humano. É E aí, extra-humano. assim, então tinha uma parte do público que só ficava sentada em cima de uma almofada com um texto de Fernando Pessoa. E esse público era o público de Fernando Pessoa. Então, assim, é muito interessante, né? Que lindo. Porque lindo, porque assim, cada texto e cada contexto tem o seu próprio público. Então, assim, o campo mostra a verdade. Ele Olha. precisa falar, né, dentro da verdade, da vibração da verdade. Então, assim, esse assunto da constelação familiar e das terapias fenomenológicas é papo para gente grande. Assim, precisa estar pronto para encarar a verdade. Então, peraí, deixa eu me aprumar. Deixa eu me aprumar, que a minha criança hoje tá que tá. Mas tem um lugar da criança e tem um lugar dos adultos. É que é É isso, né? impressionante. Mas quando você fala gente grande, é que nem o David Lynch fala, né? As referências, né? Se você quer um peixinho, pode ficar em águas rasas. Mas se quer um peixe grande, terá que entrar em águas profundas. É, É disso, né? é muito desafiador, assim, e só que aí é que tá, né? A gente vai ter desafio sempre. Então, eu também acho que viver na ilusão, né? Botar nossa criatividade para sustentar uma ilusão, toda a nossa energia de vida para sustentar uma ilusão, sustentar a mentira e as máscaras, também dá muito trabalho, é muito sofrido e meio que faz com que a nossa vida seja em vão, né? Porque você vai estar sempre se apoiando em distração, em alienação. Então, assim, olhar para a verdade dá um super trabalho, assim, é muito desafiador, né? Exige firmeza, às vezes a gente não dá conta e cai, levanta. Mas, assim, é uma energia de construção da nossa história, né? Fincada na verdade, nesse caminho real, né, do nosso coração, da nossa alma. Então, assim, eu acho que vale a pena colocar energia e coragem nesse olhar para a verdade, né? Então, 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 eu acho que já que a gente vai falar de campo morfogenético, de campo unificado de consciência, a gente podia chamar o campo, né? Porque ele vai nos orientar. Esse é um vamos. caminho que pode ir por várias vertentes e a gente pode chamar o Então, campo. então você, por favor, dê as instruções, porque eu estou aqui
Tá. De peito aberto. Então vamos. Então eu convido todo mundo a fechar um pouco os olhos. Fazer uma respiração profunda. Vamos nos conectar com o nosso corpo, porque o nosso corpo é o canal das sensações, e são essas sensações físicas e vibratórias que vão nos guiar. Eu peço licença ao campo da família humana, ao campo de todas as pessoas que estão nessa roda, nessa ciranda aqui com a gente, comigo e com a que essas informações cheguem para clarear nosso coração, nossa mente, a nossa alma, possa clarear nossa vida. Arro. Arro. Então, aí isso já é, né, um primeiro ponto que a gente pode tocar, porque a gente está inserido num campo de consciência única, né? Ele é soberano. E isso é uma das coisas assim que eu acho muito significativas dentro das terapias fenomenológicas, porque todas elas estão baseadas nesse campo unificado, que é o campo morfogenético, que foi descoberto por um biólogo, o Rupert Sheldrake, que percebeu que dentro das espécies existe esse campo que conecta todos os indivíduos de uma mesma espécie, e esse campo é a grande rede de informação, de comunicação entre todos nós. Então, quando a gente fala, quando a gente usa as ferramentas físicas para nos comunicar, a gente está canalizando informações desse campo unificado, né? É como se fosse a nuvem, né? O Wi-Fi, né? Que nos conecta, que conecta essa rede, e a gente pode canalizar coisas desse campo. Só que esse campo tem tudo. Esse campo tem tudo que já foi experienciado de positividade e de negatividade. E nós somos seres vibracionais, então a gente vai estar se conectando com as vibrações que são compatíveis com a nossa. Então, é bem importante a gente ter esse autoconhecimento justamente para perceber o que a gente vibra, para perceber com o que a gente está se conectando e poder fazer essa mudança vibracional. Se a gente está numa conexão, né, negativada, enfraquecedora, a gente pode fazer essa alteração de vibração de várias formas. E as terapias fenomenológicas têm ferramenta para fazer essa transição, essa transmutação da nossa energia, da nossa vibração. Então, esse campo, ele traz a informação para quem se conecta com ele, e dentro da fenomenologia, ele traz as informações relativas àquela pessoa. Outro dia eu vi uma pessoa trazer uma figura muito interessante para essa questão, né, do que as constelações familiares e as terapias fenomenológicas fazem. É como se cada vez que uma pessoa tem uma questão na vida e ela procura o terapeuta para fazer a constelação familiar, nessa atitude, olha que coisa linda, impressionante, nessa atitude de buscar um terapeuta para constelar, é como se essa pessoa desse a senha do Wi-Fi do sistema familiar dela. É como se ela abrisse o campo, isso já é uma autorização de entrada no campo, não só do facilitador, como de todos os representantes, para canalizar as informações daquele campo, daquele sistema familiar. E é mágico, é fenomenológico, porque é um fenômeno que a gente ainda não conhece muito bem, mas que ele se mostra
certo e eficiente e transformador o tempo inteiro. Então, assim, não é à toa que a constelação familiar hoje está em todas as áreas, está na educação, está no judiciário, assim, eu conheço Na medicina. na medicina, na astrologia, nas empresas. Então, assim, as empresas estão fazendo constelação, né, para fazer a leitura do campo. Então, o campo ele é soberano e ele está presente nas nossas vidas o tempo inteiro. Você pode constelar qualquer coisa. Você pode constelar porque tudo é sintoma, né? Você pode constelar um sintoma físico, ou uma doença, ou um machucado. Nossa, eu tenho constelado, Valéria, assim, tenho participado de constelação onde as pessoas trazem, assim, eu fiz até a semana passada, uma colega minha na formação, ela machucou seriamente o dedo dela. Ela esmagou o próprio dedo. E a gente fez uma constelação e foi lá para questões de automassacre, de autodestrutividade, muito presentes no sistema dela. De guerra entre homem e entre mulher, de destruição, só que ela estava carregando essa guerra dentro dela, do feminino e o masculino dela. E ela meio que já tinha um pouco essa consciência. Só que a constelação vem e mostra assim, o que a gente já poderia ter acessado individualmente, mas a gente ainda não tem conhecimento para fazer isso, é uma terapia que vem e mostra. Então, assim, você está também estudando, né, a constelação familiar do Bert Hellinger. Sim. É impressionante, né? Assim, é só uma pessoa entrar no campo como representante que ela vai perceber o campo se manifestando e sendo canalizado por ela, assim, de uma maneira muito clara e muito direta. E não dá para você negar que isso está acontecendo, porque você recebe informações de pessoas que você nunca viu na vida, que você não sabe nada sobre aquelas pessoas. E de repente você começa a falar, agir e se comportar como aquelas pessoas exatamente. Você começa a trazer informações de fatos da vida dessa pessoa, de acidentes, de sentimentos mesmo, e de maneira de lidar com a vida, que não teria como você ter acesso a essas informações se não fosse um fenômeno muito claro e muito presente, muito real, acontecendo ali naquele momento. Então, a constelação familiar, e aí, em qualquer momento que você quiser falar sobre isso também, você pode falar. Sim. Pode falar. Tá. Não, porque eu vou falando, mas assim, como você também tem a sua experiência com relação a isso, qualquer coisa que você trouxer é muito bem-vinda. Tá. Então, a constelação familiar, eu já pratico há mais de 20 anos, porque eu tenho uma amiga que se formou com o Bert Hellinger, que mora no Rio de Janeiro, e no início dessa formação dela, ela precisava praticar, né? Assim, o facilitador precisa ter muita prática mesmo para saber fazer essa leitura de campo. É isso que a gente ainda está aprendendo, né, como família humana, mas ele está dando sinais o tempo inteiro, a gente que ainda não sabe enxergar. Então, essa minha amiga, no início, ela precisava fazer muitas constelações, né? Precisava conduzir. Então, ela precisava de representantes. E eu fui uma das pessoas assim que me apaixonei por esse processo e fazia a representação para ela no campo dela durante horas e horas e horas e horas. Então, assim, eu posso te falar que nesses 20 anos eu tenho muitas horas de campo, né, de representação, de canalização das informações. E isso tornou o meu corpo um canal muito sensível, né, de leitura dessas sensações, porque tudo se dá através do corpo. Quando você leu ali Fernando Pessoa, ele fala do caminho que a gente está pisando agora, né, desse estado de presença, e o campo pede que seja exatamente assim. Assim. Que a gente se desconecte um pouco da mente, que está baseada nas experiências que a gente já teve até agora, e a gente se conecte com o momento presente. Então, para começar, assim, para você participar de uma constelação familiar como representante ou como facilitador, primeira coisa, desapegar dos julgamentos. Assim, este não é um lugar para a mente julgadora, não tem espaço para isso. Aliás, um dos pré-requisitos para você facilitar uma constelação é você ter essa capacidade de colocar a mente julgadora um pouco de lado, porque aqui a mente é bem-vinda para os processos, né, que ela pode ajudar de leitura, mas não para julgar.
não é um lugar de julgamento. Assim, para mim, a grande chave da constelação familiar é saber olhar para todas as questões dentro da família, para tudo que foi vivido, para tudo que foi feito, sem julgar, sem condenar. Não tem espaço para isso. Então, assim, uma mãe fez um aborto, ok. Naquele momento foi o que ela podia fazer. Naquele momento ela manifestou o amor dela fazendo aquele aborto, porque dentro de todos os motivos, todas as razões que ela estava vivendo, aquela era a melhor opção. Aquilo é o que foi possível para ela fazer. Então ela fez isso, ok. Como é que a gente pode lidar com essa atitude que ela tomou naquele momento? Se culpar não resolve. Se condenar não resolve, isso não ajuda em nada a família humana, isso atrapalha o processo evolutivo. Então, o que é que ela faz? Ela acolhe aquela decisão que ela tomou e ela acha um lugar, ela reserva um lugar para este filho que ela teve, que chegou a viver alguns segundos, ou algumas horas, ou alguns dias dentro dela. Então, ela acolhe esse filho, ela teve um filho. Ela foi mãe desse filho. Então, assim, no campo morfogenético, né, na constelação familiar, não importa se a pessoa está encarnada ou desencarnada. Todos fazem parte. É como se fosse, assim, uma grande rede de experiências onde nada acaba. Assim, é o campo da consciência. E a consciência não morre, a consciência não acaba, ela é eterna. Nós somos seres conscientes eternos. Isso é uma das coisas que eu acredito assim, que nos próximos tempos vai chegar assim, como uma verdade, que nós não temos fins como consciência. O corpo morre, essa existência acaba, por isso é muito importante a gente olhar para a nossa finitude, porque é um período temporário que a gente está aqui, é uma grande escola de vivência, de experiência, de evolução, mas essa etapa da escola vai acabar e vão vir outras etapas que eu pessoalmente não sei quais são e não preciso saber, eu preciso estar depois presente. da curva. Depois da curva. A gente tem que estar presente agora, nesse momento. Então, a gente não pode ter esse lugar de julgamento. Essa mãe que fez um aborto, essa mãe que deu um filho para adoção, ela carrega esse filho no coração. Sabe o que essa mãe transmitiu para esse filho? A maior preciosidade que um ser pode ter. Ela transmitiu a vida. A vida. E aí a gente pode entrar numa outra questão, que são filhos que passam a vida inteira tentando retribuir ou tentando equilibrar essa troca, que não, é impossível você equilibrar uma troca com uma pessoa que te deu a vida. Então, essa gratidão pela vida que recebe é tudo que a gente precisa ter. A gente não tem que perdoar pai e mãe, porque isso seria uma arrogância. Nós somos os pequenos e eles são os grandes, porque dentro do meu coração, eu sempre vou ser a filha, eu sempre vou ser aquela que nasceu do ventre dela, eu sempre vou ser aquela que mamou no seio dela, que foi cuidada por ela, ou no caso de uma adoção, aquela que saiu do corpo, foi gestada por 9 meses. Então, assim, ficar 9 meses com o bebê na barriga são coisas tão importantes, Valéria, que a gente precisa começar a trazer para a educação dos nossos filhos. Ficar 9 meses com um ser dentro da barriga é uma grande prova de amor. Assim, muita coisa pode acontecer durante uma gravidez. Quando uma mãe gesta um filho e esse filho vem para o mundo, ou mesmo que não venha, por N motivos, ela colocou o corpo e a própria vida dela como canal de uma outra vida. Então, assim, esse é um gesto de amor, assim, imensurável, que a gente precisa ter a dimensão do valor desse gesto. E nada precisa justificar alguma coisa que desconsidere o valor desse gesto. Então, eu estou trazendo primeiro esse olhar de não julgamento, porque a gente está muito acostumado a julgar, e é essa mente julgadora que nos coloca numa prisão, onde tem filhos que não perdoam o pai. Pode falar. Não, isso mesmo. Essa mente julgada, a gente está tão acostumada a isso. É difícil a gente, toda vez que isso vem de alguma forma,
a gente está atento a desfazer isso imediatamente, né? Sim. Através de algum pensamento, de alguma palavra, de alguma visualização, de algum mantra, de alguma coisa. A gente precisa realmente, Sim. porque isso é uma prisão, como você falou. É uma prisão. Isso traz várias armadilhas. E aí a constelação familiar traz essas verdades para a gente poder justamente desfazer e desativar essa mente julgadora que nos aprisiona tanto. Então, por exemplo, tem as 3 leis do amor, que eu acho que é a coisa mais linda do mundo. São 3 leis muito simples. Então, assim, falando rapidamente, o Bert Hellinger, né, ele era padre, primeiro um alemão, com acesso aos grandes, né, filósofos alemães. Então, assim, ele estudou a vida toda sobre terapia, sobre a mente humana, sobre a natureza humana. E aí, num determinado momento da vida dele, ele foi para a África catequizar tribos zulus. Ficou 10 anos na África. Então, até quando a gente fala assim que a TSFI é uma constelação xamânica, e eu no início só falava isso, né? É xamânico, é xamânico. Aí um dia minha professora Claudina Ramires, ela falou: Ingra, a constelação familiar é xamânica por essência. Eu achei perfeito, porque assim, ela nasceu de uma inspiração do Bert na convivência com tribos na África. Então, assim, ela nasce do xamanismo, ela nasce dessa relação com a natureza fora e dentro da gente. Ela nasce dessa conexão primordial com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso corpo, que é o que a gente tem nessa existência. São as ferramentas que o nosso espírito tem nesse momento para evoluir. É o corpo, são as sensações, né? Aliás, os corpos, né? Os corpos sutis também, não só os corpos densos. Então, o Bert percebeu, nessa convivência dele com as tribos Zulus, ele percebeu leis muito simples de pacificação, né? De ordenação. Primeiro, ele percebeu que para florescer o amor, precisa ter uma ordem. Precisa ter é como se fosse um terreno fértil para o amor florescer, como esses girassóis lindos que estão aí. Então, assim, se esse terreno tá cheio de pedra, se esse terreno não tem nutrientes na terra, se esse terreno está encharcado, se esse terreno não está pronto para florescer o amor, ele não floresce. Isso é uma lei, né? E a gente precisa estar atento para isso, porque, de fato, a gente precisa organizar as energias, porque no mundo das energias, e o universo é pura energia, tem as energias positivas e as negativas, né? As polaridades. Também não é julgamento. A polaridade positiva, ela une, ela agrega. E a polaridade negativa separa. Tá tudo certo. No universo tem lugar para tudo. Mas a gente pode se polarizar positivamente ou negativamente. O amor precisa de uma ordenação para ele florescer. Então, existem 3 leis muito simples que eu acho que tinha que ensinar assim, no jardim de infância. Nas escolas. É isso que eu ia falar. Vamos começar o jardim de infância pelas 3. Aliás, seria uma linda escola, né? Nossa! 3 leis do amor aí, ó. Mas já tem. Já tem, tá vendo? Eu fiz uma live com o Sam Storch, que levou a constelação familiar para o judiciário, e hoje já tem direito sistêmico, faculdade de direito sistêmico. Olha que maravilha. Porque assim, é quase 100% de conciliação nos tribunais. E aí ele falou que já tem escolas e faculdades sistêmicas, com a visão sistêmica. Então isso é maravilhoso, assim. Tem muita coisa para um mundo novo realmente nascer e florescer. Então as 3 leis do amor são, primeiro, a lei do pertencimento. Então todos pertencem. Quem for contra a lei do pertencimento vai ficar dando volta, correndo atrás do próprio rabo, vai desordenar, vai colher dificuldades e, pior, vai gerar dificuldades para as gerações que estão vindo, né? Então, assim, tem uma coisa até que eu acho que é interessante, que logo que eu entrei em contato com a constelação familiar, me veio essa questão, essa dúvida, que é assim, poxa, mas se o meu tataravô excluiu, né? Ele excluiu a filha dele, porque a filha dele engravidou sem estar casada, e naquela época isso era um grande tabu. Se meu tataravô excluiu a filha dele, e agora eu tô tendo dificuldade na minha vida, nas minhas relações, por causa de uma coisa que o meu tataravô fez,
pô, isso não é justo, né? Eu tô pagando por ele. Se a gente estivesse separado, se nós fôssemos seres separados, isso não seria justo. Só que não. Não. Nós somos um. Nós estamos conectados. Existe uma grande linhagem da família. É o inconsciente coletivo do clã. Foi isso que o Bert percebeu. Então, tem um inconsciente pessoal, tem um inconsciente da família humana, da espécie, e tem um inconsciente do sistema familiar, que é o inconsciente do clã. Que a Clarissa traz muito também esse sentido de clã. Quando ela resgata a força do feminino, trazendo a linhagem das mulheres, essa é uma conexão de clã. Porque quando a gente considera toda a nossa linhagem feminina, a gente recebe a força dessa linhagem. Então, assim, tomar pai e mãe, ou tomar a linhagem feminina ou a linhagem masculina, é receber a força da experiência humana de várias gerações. Quando a gente se percebe como seres isolados, a gente está se limitando muito. A gente está se desconectando de uma coisa que é a nossa grande força, que é o que está para trás, que a gente precisa reverenciar, que a gente precisa reconhecer o valor, até para poder soltar e fazer diferente. Porque a ordem do amor é isso. Quando essa primeira lei do pertencimento, quando a gente exclui alguém, quando a gente exclui uma história, quando a gente exclui os pais, quando a gente exclui qualquer coisa que, né, nos trouxe vergonha ou trouxe dor para o sistema, quando a gente exclui essa energia dessa pessoa, essa mesma situação, ela vai ficar se repetindo por todas as gerações, até aparecer alguém dentro do sistema que tenha a coragem de abrir mão do julgamento e amar incondicionalmente. Até chegar alguém, olha que coisa mais linda. Então, assim, se uma mulher foi rejeitada pela família porque ela engravidou e ainda não era casada, vai ter gerações e gerações de mulheres tendo filho sem estar casada, ou adotando filhos, ou se conectando com essa história para trazer de volta para o sistema a ordenação disso que foi desordenado, que é uma das leis do amor, que é a lei do pertencimento. Então, ninguém pode ser excluído. Não interessa se é torto, se é azul, verde ou amarelo, não interessa. Isso dentro tem a grande consciência humana, né? O grande clã humano, né? Inclui todas as pessoas, mas você está falando especificamente de um clã familiar, né? Sim, da sua família. Que é onde a constelação familiar atua. E aí tem uma coisa que é interessante, não é só laço de sangue. O sistema familiar não é só laço de sangue. Todo mundo que tem uma vivência, uma história significativa, todo mundo que cruza a minha vida de alguma maneira influencia o meu sistema, né? Mas as pessoas que tiveram uma história significativa de convivência, essas pessoas entram no sistema. Elas estão dentro do sistema. Então, por exemplo, alguém que casou com meu avô, uma namorada do meu pai influencia na minha vida. A maneira como o meu pai leva dentro dele essa primeira relação, a segunda relação. Quer dizer, todas as relações têm um lugar dentro da gente. Uma não pode excluir a outra. Isso não existe. Tem um lugar da primeira relação, tem um lugar da segunda, da terceira. Cada uma tem o seu lugar. E aí vem a ordem de chegada, né? Que é a hierarquia da ordem de chegada, que é a segunda lei do amor. Então, assim, quem chegou primeiro precisa ter o lugar, precisa ter a consideração de que ele veio primeiro. Os pais chegaram primeiro, os pais abriram caminho para a nossa existência. Então, assim, reverenciar os pais é tomar a força de toda a ancestralidade, tomar no bom sentido de incorporar essa força e ficar no nosso lugar de filho. Então, assim, uma das coisas que cria muita desordem no sistema são filhos querendo ser superiores aos pais, né? Assim, com uma desculpa, com uma ilusão de que sabe mais ou de que está cuidando. Não, isso é uma coisa que desordena muito. Pode cuidar dos pais, assim, a questão não é essa, mas os pais são maiores e sempre serão maiores. Assim, esse é o registro do nosso ser, é o registro do nosso inconsciente. Quando a gente assume que que eu sou menor e meu pai e minha mãe são maiores,
eu tenho condições de harmonizar essa relação dentro de mim e de tomar a força que eles me deram, tomar a força de toda a ancestralidade que chegou até mim através deles. E eu fico no meu lugar de filha. Então, isso harmoniza. A gente não precisa se sentir maior. A gente não precisa se sentir melhor que os pais para ajudar, para ser parceiro, para... Claro que também tem a questão da alma, né? Da jornada da alma. Então, assim, nessa vida eu sou filha deles. A gente já pode ter sido irmão, já pode ter sido amigo, já pode ter sido inimigo, inclusive. Mas se eu venho como filha, é porque eu preciso ocupar o lugar de filha. Essa é a grande tarefa nessa existência, né? Então, a constelação familiar, ela não está focando, ela não se limita a essa existência, né? Ao que eu estou fazendo aqui agora, como Ingra. Ela considera de que eu já tive outras relações, mas preciso viver a relação desse momento, até para poder soltar a relação desse momento e seguir o meu caminho. Então, a primeira lei do amor é a do pertencimento, todos pertencem. Então, filho abortado, pessoas que morreram, todos estão dentro de mim. As pessoas podem fazer um ritual, inclusive, de inclusão de todos que já foram, que a gente não quer lembrar porque dói muito, né? Geralmente a gente tenta esquecer porque dói mesmo, mas aí tem uma grande verdade que cada vez que a gente tenta excluir qualquer coisa, inclusive a dor, ela se faz presente. Ela vai conduzindo as nossas atitudes sem a gente perceber. Por que que ela faz isso? Para a gente olhar para ela. Então, assim, tudo tem que ser olhado. Por isso que eu tô falando que é papo de gente grande, assim. Tem que olhar para a dor, mergulha na dor, vive a dor, faz o luto, né? O luto de uma relação, o luto de um bebê que não nasceu, o luto de um filho que desencarnou, de um pai, de uma mãe. Todo mundo pode fazer esse ritual, porque tá dentro da gente. Nossos ancestrais vivem dentro de mim, das minhas células. Eles estão presentes no meu ser, na minha alma, na minha vibração. Então, assim, tentar negar a nossa ancestralidade, assim, condenar os pais, condenar os avós, condenar a atitude que foram tomadas anteriormente, é condenar a mim mesma, porque eles moram dentro de mim. Então, no sentido assim muito profundo, as doenças autoimunes, né, que é quase como se o próprio corpo da pessoa tentasse se matar, né? Tem a ver, isso já apareceu algumas vezes em constelações que eu estava participando. Cada caso é um caso, então isso é bem importante falar aqui, porque não tem fórmula e receita no caso de constelação familiar. Cada pessoa tem um universo à parte, tem todo um sistema familiar complexo. É como se o universo mesmo, a galáxia de cada sistema fosse única. Então, não dá para comparar uma coisa com outra. Mas eu já vi em constelação familiar, doenças autoimunes tá conectada com o fato da pessoa condenar os entes dela familiares, né? Condenar os antepassados por causa de alguma atitude. Negar, não querer, né, receber a vida que foi transmitida para ela. E quando a gente não quer receber a vida que nos foi transmitida, de alguma maneira a gente desencadeia, a gente ativa nosso sistema imunológico para matar nós mesmos. Porque os meus antepassados vivem dentro de mim. Eles não estão separados. Eles estão aqui. Então, assim, pacificar minha relação com pais, com avós, com todo mundo, é pacificar minha relação comigo. Eles estão no meu DNA, eles estão nas minhas células, eles estão na minha vibração. E aí, só quando eu consigo acalmar, pacificar tudo, é que eu posso fazer diferente. Senão, vai ficar voltando o padrão que eu rejeito. Assim, é como querer fugir da sombra, né? A sombra corre atrás da gente. Ela corre atrás. Então, assim, reconhece essa sombra. E aí tem uma coisa, Valéria, que eu acho bem interessante. A gente até tocou nisso na primeira conversa, que é a gente reconhecer todos os monstros que a gente condena fora da gente, a gente reconhecer que eles estão dentro da gente. Então, assim, o carrasco, o tirano... Como você falou, né? É dolorido a gente reconhecer isso. É muito porque a gente dolorido. só consegue ver fora. E quando se manifesta fora, assim, de um jeito terrível, dói tanto quanto você reconhecer
isso dentro de você, que você possui essa força que se manifestou fora, você tem. E aí, assim, boa pergunta. Quando isso se manifesta bem claramente fora, né? Isso quer dizer o quê, Ingra? Quer dizer que é um espelho. Tudo é um espelho. Exatamente tudo é um espelho. Até, Valéria, eu quero trazer uma coisa aqui que você me perguntou da outra vez, né? Como é que coloca isso em prática? Aí eu falei, colocando. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, olha, acho que eu fui muito, né? Podia ter sido mais específica. Eu até trouxe um exemplo, né? Que eu te falei, eu falei que uma amiga minha era detalhista, né? Que ela tinha um olho clínico e ela disse que não tinha nada a ver com isso e eu percebi na hora que era uma projeção. Eu tenho um olho clínico. Mas tudo bem, isso é uma coisa, é uma qualidade, né? Isso é uma virtude. Então é muito fácil você olhar para um espelho e falar, olha, essa imagem é boa, ela é minha. Essa sou eu. Isso é fácil. Agora, quando o espelho está refletindo um aspecto que você não quer, aí é bem mais difícil você assumir que é você, né, que tem esse aspecto. Então, por exemplo, eu recentemente, coisa de um mês atrás ou dois, eu tive uma dificuldade de receber um livro pelo correio. E quando eu finalmente fui no correio pegar esse livro, eu vi que o endereço estava errado. São exemplos assim que acontecem o tempo inteiro. Mas o universo é tão maravilhoso, por isso que eu digo, é para quem quer ver, assim, é papo de gente grande. Porque na hora que eu vi que o endereço estava errado e por isso não tinha chegado até mim, primeira coisa que eu pensei, eu falei, caramba, nossa, essa pessoa é muito desatenta. Como é que ela comete um erro desse tão básico? Sabe? Então, assim, não falei nada para a pessoa, né? Porque eu também já sei que... Já chegou nesse então, lugar? vamos elaborar isso. Vamos elaborar, assim, como é que eu aceito essa pessoa ter errado uma coisa, um negócio tão importante. Mas, assim, eu já estava com 1000 julgamentos dentro de mim, achando um absurdo a pessoa cometer um erro tão básico, tão, né? Menina, aí eu, de repente, né, nessa autoinvestigação, eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada, já ouvi uma intuição, deixa eu dar uma olhada no endereço que eu mandei para a pessoa. Quando eu fui lá olhar, eu tinha mandado o endereço errado. Então, tudo aquilo que eu já estava julgando e predeterminando sobre essa pessoa, que era tipo 10 defeitos ao mesmo tempo, fizeram assim, virei todos eles para mim. Todos, fui eu que fiz. Fui eu que fui desatenta, fui eu que não priorizei, fui eu que não chequei, tudo que eu estava pensando da pessoa, essa pessoa era eu. E sempre essa pessoa sou eu. Então, o universo foi tão maravilhoso que ali naquele momento, ele não só me mostrou um espelho, como ele deu ainda a finalização. Ingra, não é essa pessoa mesmo, tudo é você. Mas aí o que eu faço com isso, com esse pacotão? Eu não vou me massacrar, eu não vou me culpar. Também já estou nesse lugar de que eu não vou me condenar e botar corrente porque eu cometi um erro. Então, qual é a grande lição? Não vou me massacrar, não vou me condenar e, Ingra, aprenda a lição. Não bote essa pessoa, sabe, assim, no calabouço porque ela cometeu um erro. Claro que externamente já não vou fazer isso, mas internamente, porque não importa se a gente está dizendo isso para a pessoa, tudo que acontece dentro da gente é a nossa realidade. Assim, não importa onde a gente vive, não importa se a gente vive num castelo ou se a gente vive numa choupana, né? Como Jesus nasceu, né? No meio das vacas. Então, assim, não importa, ele era o rei, né? O grande mestre, o mestre dos mestres, nasceu no meio das vacas. E é rico, ele é assim, é o ser mais rico, o avatar mais rico que passou pelo planeta, né? Que deixou a mensagem mais iluminada para todos nós. Então, assim, a realidade que a gente vive é a realidade interna. Então, assim, não adianta se a pessoa mora num castelo, não adianta se a pessoa tem toda a riqueza material, se internamente ela está dividida, se internamente ela condena, se internamente ela se condena, essa pessoa, infelizmente, ela é uma miserável, assim. Ela vive num terreno de dor, né? O que ela tem? Não tem nada, assim, não tem nem a lucidez. Então, a gente cultivar esse terreno, esse solo fértil para o amor, né? Que é essa jardinagem, né, das nossas flores, dos perfumes da alma,
É a coisa mais importante. Então, aí eu só falei duas, né? É. Do pertencimento. Que maravilha, gente. Mas é isso, assim, porque É não dá para isso. falar simplesmente da definição, o conceito, né? É, Se a gente não exemplificar na vida, né, no presente, a sim. gente não consegue né, absorver. A gente precisa É, absorver com exemplo. Você é maravilhosa, Ingrid. Por é, favor, não, fale, abra porque todas as assim, janelas. porque assim, como colocar isso em prática? Na verdade, a pergunta é como não colocar isso em prática? Porque como é que eu vou viver culpando alguém se eu sei que ninguém é culpado de nada mais? Assim, como é que eu vivo depois de entender que tudo que eu vivo, que eu realizo, que eu manifesto, é fruto das minhas atitudes e dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, assim. Eu não tenho mais ninguém lá fora para culpar. Então, por isso o papo de gente grande, porque é muito mais confortável culpar o governo, culpar o pai, culpar o marido, culpar o filho. Essa é uma zona de conforto bem desconfortável, mas foi o que a gente aprendeu até agora. O que o planeta Gaia, que está em evolução, está pedindo para os seres humanos fazer é criar um novo sistema de crenças. É a gente se reinventar mesmo. Então, assim, não tem mais como eu ficar na zona de conforto. Quem estiver na zona de conforto, na vibração de culpar o outro, de se culpar, não vai entrar em sintonia com a vibração de Gaia. Gaia é um grande ser que está em evolução. Isso tem sido dito, esses conhecimentos todos já estão disponíveis, né? Gaia está elevando a vibração dela. Então, assim, isso é muito sério que a gente está vivendo. Se eu não elevar a minha vibração, e não é de uma maneira forçada, é de uma maneira natural, a vibração ela se eleva naturalmente quando a gente entra em contato com a lucidez e com o amor. O amor é a maior vibração possível. Então, assim, se eu não curar todas as minhas feridas, se eu não curar todos os meus desamores, se eu não construir o meu amor próprio, e o amor próprio é a base do amor ao outro, eu vou ficar nessa vibração de ódio, nessa vibração de julgamento, de condenação. Eu não vou conseguir pegar essa carona evolutiva maravilhosa que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente pode se abrir também com humildade para o universo me dizer como é que eu evoluo. Porque eu não sei também. A gente está aprendendo junto. Assim, olhar para as dores, olhar para as feridas, olhar para as marcas, né? Olhar para todos os meus equívocos é o melhor que eu posso fazer agora. Assim, é a maior coragem que eu posso ter nesse momento é olhar para todas as minhas limitações, tudo que eu fiz de errado e ter coragem de transformar esse sistema de crença tão equivocado que a gente tem vivido até agora. E aí tem a primeira lei do amor é do pertencimento, depois a ordem de chegada, que é bem importante. Então, também nas relações, a gente reverenciar as relações anteriores, porque cada pessoa que chega pra gente, para se relacionar com a gente, ela melhorou, ela aprendeu na relação anterior, então a gente pode reverenciar as relações anteriores em vez de querer excluir por ciúme, né? Que isso também é uma outra coisa. E aí vem a terceira, que é o equilíbrio da troca, entre o dar e o receber. Que eu fico pensando, assim, que esse equilíbrio da troca é muito interessante. Eu tenho aprendido ele nos últimos anos da minha vida. É a coisa mais recente, porque eu demorei para aprender esse daí. É o seguinte, se a gente não equilibra essa troca, se a gente não precisa ser com a mesma moeda, mas assim, se a gente não equilibra e retribui de alguma maneira o que a gente está recebendo, essa relação não se sustenta. Não se sustenta. Então, isso assim é uma chave bem importante para as relações afetivas, mas para qualquer relação de amizade também. Então, por exemplo, não é que por exemplo, num casamento, não é que os dois têm que contribuir sempre com o mesmo dinheiro ou com. Não é isso. Assim, cada pessoa tem seu dom, cada pessoa tem seu talento. Então, dentro de um casal, um ganha mais, não tem problema. O outro vai colaborar
melhor de outra forma, né? Se um é mais atento, se um gosta mais das coisas da casa, o outro colabora mais de outra maneira. Assim, um gosta mais das coisas da cozinha, outro gosta mais das coisas da casa, né? Uma gosta mais de enfeitar, o outro gosta mais de... Não sei, mas assim, cada um vai descobrir o seu próprio dom pessoal e colocar isso a serviço desse lar e dessa relação. Mas a gente precisa colocar nossas flores, a gente precisa plantar nossas sementes numa relação, seja o que for. Se tiver desequilíbrio dessa troca, se só um dá, a relação se desfaz. E aí vem uma coisa muito interessante que eu descobri por experiência própria. Esse que dá menos, geralmente é o que vai embora. E quando eu falo isso, eu falo olhando para as relações onde eu dei menos e eu me sentia devedora. Então, quem dá menos vai embora porque se sente devedor e ninguém gosta de se sentir devedor. Então, quando a gente está numa relação onde a gente dá muito, porque a gente gosta da pessoa e às vezes a gente quase sufoca essa pessoa de tanto dar, a gente não está dando a chance da pessoa também retribuir um pouco. A gente não está dando espaço para a pessoa também fazer a contribuição dela. É como se a gente ocupasse todo o espaço, dando tudo, né, cercando essa pessoa. Não, eu dou alegria, eu dou diversão, eu dou prazer, eu dou dinheiro, eu dou tudo. E essa pessoa nem encontra espaço para se doar de alguma maneira. Essa relação, ela está fadada a se desfazer, ela enfraquece. Então, esse equilíbrio da troca, ele é muito importante. E aí, por exemplo, na relação dos filhos com os pais, que eu vejo, né, que é uma troca onde os pais transmitiram a vida para os filhos. Então, assim, como é que você vai retribuir isso? Até hoje, eu só encontrei uma resposta: gratidão. Gratidão. Então, assim, a gente está muito baseado na ingratidão com os pais. Então, porque o pai e a mãe, né? É muito assim, é muito assado. A gente tem muita crítica com pai e com mãe, muita crítica. E quando eu falo isso, a primeira pessoa que está escutando isso que eu estou falando sou eu mesma, assim. Então, a gente precisa focar, encontrar esse lugar de gratidão, porque o que a gente pode falar? Não, é porque a gente vê as fases, né? Você falando, eu lembro. Porque tem uma fase na vida, assim, a gente vai, sei lá, de 22 a 27 anos, parece que a gente está no auge, assim, da vida, do saber, descobri a vida, comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro. Aí você olha para o pai, para a mãe, que já está naquela fase, né? Lá na curva, já tá fazendo a curva, né? Já está vendo outra estrada. E a gente, assim, baseado nessa estrada, a gente começa a dizer, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas você não fez aquilo antes. E por quê? Então, a gente fica nesse lugar, né? Porque antes, como eu digo, né? Com 25 anos, a gente não tinha todo esse conhecimento, nem se ouvia falar sobre isso, né? Mas eu costumo dizer assim, é quando a gente começa a fazer terapia. Porque tem algumas terapias que não é que afastem, eu posso estar falando uma bobagem, mas que retiram a gente desse lugar, né? Assim, agora você é um ser independente. Né? Você não precisa mais dos seus pais, você não precisa mais da opinião deles, você é um ser independente, você tem a sua vida. Então você começa a olhar para o pai e mãe como quem diz, você não sabe o que você está falando, você não sabe de nada. Então assim, quando você fala integrativo, essa palavra me chama bastante atenção, é assim, é como se todos esses saberes devessem se unir, se juntar. Porque todos os tipos de análise, seja junguiana, seja freudiana, seja lacaniana, seja qual for, né, todas têm a sua verdade. Tem o seu método científico, sua verdade. Mas, de alguma forma, eu falo isso por experiência, afasta você desse conceito de clã, de família. É como se a família fosse uma instituição falida. A gente ouviu falar muito sobre isso. Gerações e gerações a gente ouviu falar disso. Não, entendeu? Isso aí não é a sua verdade. Isso foi a verdade dos seus pais. Opinião é para quem, né? Deixa a opinião para lá. Quer dizer, não é você dar palpite, opinião, pitaco.
Mas não é isso, é assim, ter um lugar de escuta dessas três ordens do amor, né? Pertence. Todas as terapias deveriam aplicar isso, gente. Porque eu acho que eu fui influenciada, de alguma maneira, por terapias, né, conceituadas, cientificamente comprovadas, testadas e tudo mais, mas que traz esse lugar de independência um pouco arrogante, assim, um pouco... Não, agora eu tenho a minha vida, obrigada aí, pai, mãe, vocês estão lá além da curva, eu estou aqui na minha estrada, olha que estrada linda. Agora eu sei o que eu vou fazer. Então, o que você acha disso, Indra? Não, tem tudo a ver isso mesmo. Assim, são muitas verdades, mas assim, eu compreendo até essa busca, né, de individuação, ela é necessária. A TSFI vai focar mais até nesse ponto, depois de utilizar todo o processo da constelação familiar, mas é que se eu não me harmonizo com pai, mãe e ancestralidade, essa criança vai se manifestar nas minhas relações e na minha vida. É uma criança ferida, assim, que ela só vai se sentir acolhida se eu fizer as pazes com a minha relação com os pais, se eu sentir essa gratidão. Isso não tem a ver com concordar com pai e mãe. Não tem Sim. a ver porque, entendeu? Porque assim, ó, tem muitos casos, inclusive difíceis, de abuso sexual dentro da família, do núcleo familiar. Então, assim, tem casos de tudo, de abuso, de surra, abuso moral, abuso moral, abuso, emocional, né, invasão. psicológico. Sim, sim. Tem esses casos, assim, terríveis. Só que o que a constelação faz? Ela não lida com as opiniões. Ela não lida, inclusive, nem com a moral. Porque a moral é inerente a cada cultura, né? Tem lugares que, né, o homem casa com 4 mulheres, tem lugar que a mulher pode casar com 4 homens, tem lugar que é um com um e acabou. Então, esse moralismo, ele é cultural. Então, assim, ele não é universal, ele não é uma lei da alma, ele não é a lei do amor. Então, o que o Bert trouxe foram 3 leis muito simples que estão fora do moralismo, que estão fora do julgamento e das opiniões. O telefone, eu acho que era minha mãe, que é 71. Depois eu ligo para ela. Então, assim, tá fora da opinião, né? Do que eu acho, do que eu não acho. Assim, se eu se eu entendo que a única coisa que eu preciso entender é que eu recebi do meu pai e da minha mãe a vida, que eles me transmitiram a vida. Se eu entender que isso é tudo que o meu ser encarnado pode ter precisado um dia para estar aqui agora, eu já tenho uma gratidão que harmoniza tudo, que pacifica tudo. Eu não preciso fazer como eles fizeram. Aí vem uma coisa muito importante. Se eu nego, se eu rejeito, se eu condeno... De novo. Se eu condeno, se eu falo mal, se eu rejeito, eu vou repetir os mesmos padrões que eles fizeram a vida. Os mesmos comportamentos. Será que é alguma coisa deles. urgente? Será que é alguma coisa Não, urgente? não. 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 Antigamente a gente não tinha celular, que a gente não tinha celular e nada acontece assim que tem que ser imediatamente. A gente tinha ficado de se falar, mas eu não combinei horário. Então, se eu rejeito, né, o comportamento deles, se eu condeno internamente, eu vou repetir. Porque o que o sistema faz? O sistema, ele precisa evoluir, ele precisa de novas atitudes, mas eu só posso partir para novas atitudes no momento que eu pacifico todos os meus aspectos internos. E eu tenho uma criança internamente que precisa estar pacificada para depois eu ser o pai e a mãe dessa criança. A gente tem essa família interna, o pai primordial, a mãe primordial e a criança interna. A gente tem todos esses aspectos internamente. Mas o meu pai e a minha mãe precisam estar agraciados, reverenciados. É uma questão só de sentimento, não é uma concordância com a maneira deles serem,
na vida, né? Porque tem relações com pai e mãe muito desafiadoras. Mas falando para as pessoas que têm pais e mães, digamos, aceitáveis, a gente tem sido críticos e críticas com coisas bobas do dia a dia do pai e da mãe. Não, a gente não precisa desperdiçar energia com isso. Eles têm o direito de ser o que eles são. Eles transmitiram a vida. Assim como a gente também tem a liberdade de ser quem a gente é. O que acontece nessa condenação a pai e a mãe é que eu acabo me prendendo a eles, porque eu preciso fazer o caminho da liberação, da aceitação. Então eu acabo me prendendo a eles, acabo repetindo todos os padrões que eles fizeram na vida deles e não posso fazer a minha escolha, porque se eu estou aprisionando eles, eu estou me aprisionando, porque não existe uma relação com o outro diferente da minha relação comigo mesma, porque não existe o outro, porque não existe ninguém lá fora. É a Matrix, né? Não existe ninguém lá fora. Se eu aprisiono meus pais nos meus quereres, eu estou me aprisionando também em algum aspecto, em alguma medida. Eu não estou vivendo a liberdade que eu poderia ter de fazer diferente. Aí o que a constelação faz? E aí entra a TSFI, que é a Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, que foi criada pela Alexandra Caymmi, que é uma suíça, filha de Suíça com pai baiano. O pai dela é brasileiro baiano. Adoro essas misturas. Uhum. Como é o nome dela? Alexandra Caymmi. E aí ela percebeu, né, ela já era facilitadora de constelação, e às vezes no campo, porque a constelação familiar do Bert traz frases de ordenação. Então, por exemplo, uma pessoa que foi excluída, você vai falar, o representante da pessoa, né, que foi excluída vai escutar do sistema familiar. Eu te vejo. Você pertence. Então tem todo um trabalho de inclusão da energia daquela pessoa, que é o que pacifica o sistema para florescer o amor nas gerações que estão vivendo agora no mundo, né? Então, a Alexandra percebeu, quando ela estava conduzindo uma constelação, que além dessas frases de ordenação, ela sentia música no campo. E isso faz muito sentido. Porque as frases de ordenação, elas mudam a vibração do sistema. As palavras, aí tem a ver de novo com o poema do Fernando Pessoa que você leu no início. Então foi muito sincrônico você ler isso. Que lindo. Porque as palavras, elas têm uma vibração. Então muito cuidado com o que a gente fala, né? A gente também é muito desavisado. A gente sai falando qualquer coisa. Então, por exemplo... hoje em dia eu cuido muito cada palavra que eu falo, porque elas têm uma vibração, elas atraem outras energias que vibram na mesma frequência. Isso é frequência de vibração, é ciclo por segundo. Então, tem as frases de ordenação do campo e a Alexandra Caymmi começou a sentir músicas no campo para mexer na ordenação do campo. Então, por exemplo, um campo onde precisava de arquétipo de força feminina. E como ela era muito conectada às músicas brasileiras, né, às músicas baianas, a Bethânia, a Gal Costa, Caetano. Aliás, ontem foi o aniversário do Caetano, né? Eu vi aí várias pessoas falando. Então, como ela era conectada com essas músicas e com a cultura baiana, que tem os arquétipos dos orixás, por exemplo, ela traz para o campo uma música para Nhansan, que é arquétipo de força feminina. Nhansan é como se fosse Kali no hinduísmo, né? É como se fosse... Fala aí de outros arquétipos de mulheres guerreiras, né? Deixa eu ver... Janaína. Iemanjá é mais maternal, mas assim, são arquétipos. Artemis. Então, Artemis, exatamente. Então, assim, essas mulheres guerreiras, né? Arquétipo de força... A Alexandra traz para o campo, quando percebe que precisa, né, de uma força feminina maior até do que as forças referências do sistema familiar, né, que são arquétipos da humanidade inteira, onde você pode se conectar com esse arquétipo e carregar ele para sua vida. Quando a pessoa tem muita crítica com mãe, com avó e com bisavó, ela pode reverenciar essa linhagem dela, agregar essa linhagem dela e carregar um arquétipo feminino. Porque a nossa mente é muito julgadora mesmo. A gente precisa encontrar
outros caminhos para sair do labirinto da mente julgadora. Então, quando a gente reverencia um arquétipo, ele nos reverencia de volta, porque é uma via de mão dupla, é um espelho, né? Quando eu reverencio Artemis, eu estou me conectando com a Artemis que existe dentro de mim. A gente está ativando a mulher guerreira, a mulher corajosa, né? A força feminina. Então, uma das maneiras de ativar essa força é através dos arquétipos. Então, a TSFI, ela traz a música para mudar a vibração no campo. Essa música chega também por canalização do campo, por conexão com o campo, e traz esses arquétipos que podem chegar. Então, às vezes chega, não tem nada a ver com as religiões, são arquétipos mesmo, é a vibração energética de cada arquétipo. Às vezes chega o arquétipo de Jesus, que é a consciência crística. Aí depois chega o arquétipo de Tiradentes, que foi um cara que, né, acabou morrendo como Marte para servir uma causa. Aí vem um arquétipo de uma irmã Dulce, né, que conseguiu mover toda uma cidade em favor dos mais necessitados. Então, assim, são arquétipos que estão no inconsciente coletivo, que estão no campo mórfico, porque essas experiências fazem parte da família humana. Então, a gente também, a TSFI traz a possibilidade de buscar referências não só no nosso sistema familiar. Das palavras que você disse, né? Das palavras-chave, né? Sim, das palavras-chave, mas também nos arquétipos. Porque depois que a gente reverencia o nosso sistema de verdade no depois que a gente honra toda a nossa linhagem e resolve fazer diferente, a gente pode soltar todas as referências de ação que a gente quer fazer diferente, que a gente não quer repetir na nossa vida, para a gente olhar para frente, para a gente olhar a partir de agora uma nova história. E eu percebo que a gente está vivendo isso como família humana. A gente precisa aceitar tudo que passou para poder soltar. Enquanto eu não aceito, enquanto eu fico brigando, né, com a minha ancestralidade, com a família humana, enquanto eu aponto o dedo para o outro, eu não posso fazer diferente. Porque o outro não existe, ele mora dentro de mim. Para eu fazer diferente, imagina, a gente vai ter que reunir todos os nossos aspectos nesse momento para criar uma nova possibilidade de ser e estar no mundo. Porque a gente só conhece a guerra, a gente só conhece a separação, a gente só conhece a insegurança. Conflito, insegurança, medo de ser abandonado, julgamento. Então, a gente está inserido numa base de destruição. Só um minuto. João, traz o carregador para mim, amor, por favor, porque tá acabando a bateria. Aí acho que o meu daqui a pouco também vai acontecer isso. Eu não sei quanto tempo que a gente está conversando, porque... Também não sei. É tão bom. Mas... Menina, é muito assunto isso, pelo amor de Deus. Porque aí, ó, a base a gente vai ter que continuar, olha isso. Então, assim, ó, porque a base da... Se a gente não se harmoniza com as atitudes que foram repetidas após várias gerações, é importante a gente reconhecer que a gente não quer mais isso. Isso é um passo, assim, fundamental. A gente está vivendo esse momento. Ok, não quero mais esse mundo. Mas para fazer diferente, a gente precisa aceitar tudo que aconteceu até agora. A gente precisa aceitar todos esses aspectos até para conhecer, né, o grande carrasco, né, o grande tirano dentro da gente e poder transmutar essas energias. Porque a gente tem crueldade dentro da gente. Quando a gente aponta o dedo para fora, é porque é muito difícil reconhecer isso dentro de nós mesmos, né? Mas é a única maneira de fazer diferente, de não repetir nesse ciclo kármico repetitivo. O budismo fala isso, né? Que o karma é a repetição de padrão ininterrupto, que não acaba nunca. E eu já vi isso assim em mergulhos mais desafiadores. Como a gente fica feito um ratinho na rodinha da vida, né? Repetindo. Só tem uma maneira de fazer diferente. João! O carregador, meu filho, por favor. Ah, não, meu amor, eu botei... Ah, tá aqui. Ah, tá, desculpa. Tá vendo? Eu aqui, ó.
Achei que estivesse na cozinha. Tá aqui. Pronto, desculpa. Tranquilo. Vou botar aqui na tomada, peraí. Tá. É, menina. Nossa, Ingra. É pra gente grande mesmo. É pra gente grande mesmo. E assim, tudo que a gente está aqui fazendo se trata de aprender a amar, né? Assim, o amor é sempre a resposta, né? E esse amor também é uma outra coisa que a gente precisa ressignificar e que eu aprendo muito na constelação familiar, muito. Porque esse amor que o Bert traz, né, para essa terapia fenomenológica não é um amor baseado na moral, não é um amor baseado no apego e no sentimento de posse, né, e nessa base de destruição que é a carência, que é a necessidade. Não. É um amor que não olha o moralismo, é o amor da inclusão. Então não importa se a pessoa bebe, se droga e bate nos filhos. Não importa. É o pai, é a mãe. Este é o amor universal. Esse é o amor da consciência crística. Esse é o amor que não rejeita ninguém. Quando a gente consegue, olha que lindo que vai ser o mundo. Quando a gente conseguir olhar para as pessoas que estão desorganizadas internamente e acolher e dar amor e compreensão para essas pessoas, a gente vai estar fazendo isso com as nossas partes limitadas e distorcidas. Cada vez que eu consigo acolher e perceber que o outro está manifestando uma atitude equivocada, eu consigo me acolher também. O amor floresce nesse momento. É por isso que ele fala que precisa de ordenação para florescer o amor. Enquanto eu não aceito pai e mãe do jeito que eles são, como é que vai florescer o amor verdadeiro incondicional? É impossível. É impossível. Enquanto eu não tenho uma troca equilibrada com a pessoa, enquanto eu não dou e não recebo na mesma medida, eu digo, enquanto os dois lados não estão contribuindo na mesma medida, como é que eu posso estar dentro dessa consciência que tudo é fluxo e que tudo é troca e que nós somos uma coisa só? Então, a consciência também pede que a gente volte a viver da maneira que a gente vivia antes. Assim, não tem mais como. Assim, se eu tô numa relação hoje, né, que eu vejo a pessoa só dando, 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 ou se eu estou só dando, 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 eu já sei que isso não tem futuro. Eu já sei que isso vai se quebrar, que isso não se sustenta. Porque é importante que os dois façam parte de uma mesma coisa. Aí tem várias coisas, eu tô até para fazer um vídeo sobre as questões polêmicas da constelação familiar, que é assim, por exemplo, a traição, né? Que é uma coisa assim, que é a maior polêmica. A traição, alguém me traiu, já teve épocas, e eu acho que até hoje existe, lavar a própria honra com sangue, né? Não tem isso? Foi traído e mata a pessoa para lavar a honra com sangue. Então, a traição na constelação familiar tem dois lados. Assim, mostra que toda relação é 50% de um e 50% de outro. Ponto. Essa é a base de qualquer relação. Se um traiu e o outro foi traído, cada um agiu 50% para isso acontecer. Não existe um culpado e a vítima. Isso não existe. Isso é uma criação mental nossa. O culpado e a vítima, eles escolheram esses lugares. A gente está onde a gente se coloca. Agora, ok, a gente escolhe esses lugares inconscientemente. Só que a gente está vivendo um momento onde a gente pode tomar consciência e sair do lugar de vítima ou sair do lugar de carrasco. Porque isso é uma relação dual que não tem fim. De novo, entra naquele ciclo kármico do ratinho correndo na roda da vida, achando que está andando e não vai chegar a lugar nenhum. Ele está correndo numa roda imaginária que não existe. Então, assim, o carrasco e a vítima, eles trocam de papel. Outro dia a gente viveu uma situação numa constelação que eu achei incrível, Valério. Eu vou trazer isso aqui para ilustrar isso. Era uma situação... Depois eu vou responder uma pergunta da Fabrícia aqui que eu acho maravilhosa. Tá, você quer responder depois? Não, Ou falar agora? desculpa. Não, tranquilo. Tá. Assim, ó, na constelação aparecia que em várias gerações se repetia, aliás, desde do nazismo, né, aparecia a questão do carrasco e da vítima, né?
tinha a ancestralidade de judeus. Nossa, assim, os representantes foram todos para um campo de concentração na hora, era um campo muito forte, ninguém sabia de nada disso, o campo trouxe a informação. E essa dinâmica oculta, porque aí é que tá, são dinâmicas ocultas que a gente não tem consciência. Essa dinâmica oculta de carrasco e vítima estava se repetindo o tempo todo no sistema familiar da pessoa. Então, a única maneira de você finalizar essa questão, de finalizar essa guerra, é você soltando isso. Porque é uma troca de papéis. Aí a facilitadora, que não era eu, ela pegou os dois representantes, os nazistas e os judeus, né? Um representava os nazistas e outro os judeus. E ela trocou. Os representantes já estavam ali, né? O nazista sofrendo e o judeu sofrendo. Os dois estavam sofrendo. Ela pediu para eles trocarem de papel para fazer uma experiência. Os dois continuaram sofrendo. Os dois continuaram sofrendo. Então, quando você olha a verdade no campo, quando você olha que o carrasco sofre tanto quanto a vítima, e você troca de papel e os dois continuam sofrendo, a nossa alma pode enxergar a verdade e entender que a única solução é soltar. A única solução é amar incondicionalmente e soltar essa dinâmica. O Bert fala uma coisa: a paz olha para frente. Então, assim, enquanto eu tiver identificado ou com o carrasco ou com a vítima, e a gente vive muito isso hoje na polarização política, né? Então, assim, essa inflamação pela defesa da direita ou da esquerda é uma identificação ou com o carrasco ou com a vítima. E esses dois personagens são dois lados de uma mesma dualidade, que é só uma mudança de papel, mas a dinâmica de guerra continua. A gente precisa soltar a dinâmica de guerra. A gente precisa aceitar que tem um carrasco e uma vítima dentro da gente e parar de julgar o outro. Só isso. Quer falar, amiga? Fala aí. Não, a pergunta eu acho que tem alguém até que respondeu aqui, que é a Fabrícia. Fala assim, quando uma mãe é extremamente tóxica para um filho e ele decide se afastar para sua própria saúde emocional e mental, isso é ruim? A pergunta é, isso é ruim? Não, ótima pergunta. A TSFI, que é a Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, fala muito disso. Porque a especialidade da Alexandra Caymmi é a criança ferida. Porque ela foi uma criança ferida. E hoje ela trabalha com crianças feridas. Então, todos assim, nós fomos, né? Todos nós, Todos nós. Porque qualquer coisinha... Menina, eu participei de uma constelação onde eu era pessoa, era cliente, eu representava cliente. Você acredita que digamos assim, né, no nosso julgamento, uma grosseria não, uma resposta de um avô dela, que o avô deu essa resposta na infância. Você acredita que isso virou uma marca para ela de rejeição? Ela pediu um pônei pro avô e o avô disse, o avô virou para ela e falou assim: "O que foi que você já me deu?" E ela depois, ela lembrou disso durante a constelação. Ela lembrou, ela chorou alguns dias com essa história, ela ficou lembrando disso, só que ela esqueceu, ela apagou, porque isso aconteceu na primeira infância. E ela carregou essa marca de rejeição para o resto da vida e apareceu agora. E eu, na pele dela, sofri muito aquela rejeição. Eu me senti culpada, inclusive, porque aquele avô sofria, ele era duro e ele sofria. Tudo isso veio no campo, a gente não sabia de nada. Depois a cliente confirmou essas coisas pra gente. Então essa pergunta, ela é bem importante. O que é que acontece? Como eu falei, né, existem relações com pai e mãe bem desafiadoras, mas existe uma coisa que é o essencial. Então o Bert e a Alexandra, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, fique com o essencial. O que é que você recebeu da sua mãe e do seu pai? A vida. Isso é a maior coisa que uma pessoa pode receber. Esse é o essencial. Você não precisa conviver com essa pessoa. Até porque a gente tem que ter a humildade de entender nossos limites. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estou curando muitas feridas, que eu estou reconstruindo todo o meu sistema de crença, que eu estou colocando em prática, que eu estou fazendo um esforço, um trabalho de mudança de vibração mesmo, a partir
da minha essência, assim, de tudo que eu acredito, de tudo que eu vivi até hoje, da experiência, colocando em prática, fazendo esse estudo fino. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tô num processo de cura. Se eu for conviver com pessoas de vibração baixa, eu vou me contaminar. Eu sei disso. Porque eu sou uma pessoa que já tô com a sensibilidade à flor da pele, eu absorvo os campos, né? Assim, eu percebo os campos e eu já estou facilitando constelação. Coisa de 2, 3 semanas eu comecei a facilitar, mas eu estou em treinamento, né? Nós formandos, a gente faz esse rodízio, mas o fato é que eu estou tendo essa experiência. Então, assim, eu fico com uma leitura de campo também muito à flor da pele, para energias positivas e energias negativas. Então, assim, eu não sou um ser iluminado. Eu não posso me dar o luxo de estar convivendo com pessoas de vibração baixa. E aí vem uma frase que me acompanha já há muito tempo, e agora eu entendo ela cada vez mais, que é: quem se salva, salva o mundo. Porque eu estou conectada com a família humana em outros níveis vibracionais e de campo quântico, morfogenético, em níveis muito presentes na nossa história evolutiva. Então, assim, eu preciso passar por essa transição. Eu preciso focar nessa transição. Eu preciso, né, colocar toda a minha energia nessa transição. Não é forçando a transição. Mas é assim, hoje eu não quero mais me distrair com coisas que eu sei que não vão me levar a lugar nenhum. E uma das coisas que eu não posso me dar o luxo é estar convivendo e trocando com pessoas que têm uma vibração baixa. Então, assim, eu fiquei agora 60 dias, assim, sendo bem sincera e abrindo isso para vocês, eu fiquei 60 dias com os meus pais lá em Salvador, porque o campo me colocou lá um dia antes de começar a quarentena. Um dia de ser decretado, um dia antes de ser decretada a quarentena. Eu acompanhei um pouco, achei a coisa mais linda. Lindo, lindo. Porque sua família então, é artística, né? Assim, tem música, tem dança, tem história, tem arrumação de casa, né? Tem varrer o quintal. E assim, esse convívio natural, assim, eu falei, nossa, que lindo isso, que lindo. E sorte também, né? Sorte. Foi esse momento de estar junto. Mas aí o que acontece? Eu recebi muito ouro da minha família, muito, assim, todo ouro, né? Eu lembro até que no início já da carreira eu tinha essa noção, né? Porque, enfim, eu era da dança e tal, e comecei a entrar em televisão, essas coisas. E eu falava, né? Eu sou fruto de Chico e Alba, assim. Eu tenho muito gosto, assim, eu tenho muito prazer. E me emociona falar isso, porque é a verdade. Eu sou fruto de Chico e Alba. E eles são pessoas maravilhosas, mas eu tenho que entender, e se não fossem? Também sou fruto de Chico e Alba. Mesmo quando a pessoa tem pai ou mãe desafiadora, é esse pai e essa mãe desafiadores que nos tornam a pessoa que nós somos hoje, muitas vezes até com uma força e com uma capacidade de transcendência muito maior do que outras pessoas que tiveram uma vida mais fácil, entre aspas, né? Então, assim, no universo, nada chega no endereço errado. A gente planejou essa existência. A nossa alma nos colocou na família perfeita que a gente precisava para fazer desabrochar todas as nossas potencialidades. Então, assim, não existe mãe e pai errado para ninguém. Assim, tudo que eu precisava trabalhar nessa existência para minha evolução vai ser desencadeado pela minha relação com o Chico e com a Alba. Assim, além de me transmitirem a vida, que é o maior bem que uma pessoa pode receber de outra, assim, não tem como eu comparar, né? Não tem como eu retribuir isso, a não ser com a gratidão. Eles me deram muitas ferramentas luminosas mesmo, de vida, né? Mas mesmo que não fossem ferramentas, assim, por exemplo, ligadas à arte, mesmo que fossem desafios, né, difíceis de superar, são os desafios difíceis de superar que nos fortalecem e que nos tornam a pessoa que a gente é hoje. Então, sempre é perfeito. Porque às vezes a gente encarna, por exemplo, com o tema... a pessoa precisa encarnar com o tema do abuso. Imagina, é muito maior, a verdade é muito maior do que essa nossa visão limitada. Então, a alma tem um tema de abuso para ser trabalhado. É um tema da vida dela. Então, ela nasce numa família onde o pai foi abusador dela.
Então, assim, a gente está condenando porque a gente só conhece um pedacinho da história. Mas a alma dela, o ser dela, precisava desse pai. Esse pai é perfeito para ela. Tem uma história que eu escutei outro dia, não escutei essa história diretamente da própria pessoa que viveu, mas já de um intermediário, que é uma história válida. Que é uma americana, se alguém aí conhecer até pode falar, que viveu, ela passou anos da vida dela, sei lá, assim, um prazo de mais ou menos 10 anos, assim, foram muitos anos da vida dela, onde ela era trancada no porão da casa dela, drogavam ela e abusavam dela fisicamente, de todos os jeitos. E era o porão da casa dela e a família dela não sabia. Não sabia. Ela Gente, eu assisti um filme sueco que era isso. Pois é. Então, assim, ela passou até descobrirem, até ela sair dessa situação, ela era abusada e drogada durante muitos anos. Quando ela saiu dessa situação, ela pensava em se matar. Assim, era o pensamento principal da cabeça dela, era se matar. Só que aí ela descobriu um mecanismo, assim, alguma coisa muito lúcida dentro dela descobriu um mecanismo, que era assim, o que é que eu posso fazer na próxima meia hora que seja talvez melhor do que me matar? O que é que pode me fazer viver a vida e não me matar, né? E dessa maneira ela foi se conectando com a força dela, com os dons dela. E aí foi indo, assim, uma hora. Agora eu vou ficar um dia inteiro ocupada, manifestando alguma realização no mundo para não me matar. E aí ela foi indo, né, no dia a dia, né? Não estava muito preocupada ali com o que vinha depois da curva, né? Assim, um passinho de cada vez. E aí ela foi aumentando esse prazo, agora uma semana. Nessa uma semana eu vou fazer tal trabalho, eu vou realizar, vou manifestar tal dom, tal capacidade. E foi indo, foi indo. Hoje essa mulher, ela dá palestras, ela escreve livros, então assim, essa família e essa situação produziu uma pessoa que está trazendo milhares de pessoas, se não milhões, para a lucidez e para a consciência. Então, a nossa visão de certo e errado é muito limitada. Assim, a primeira coisa que eu comecei a entender, assim, parar de achar que eu sei o que é certo e errado. Não existe certo e errado. Tudo é perfeito no universo. Tudo que está acontecendo aqui agora é perfeito. E aí, o que é que eu faço quando eu sei que tudo é perfeito? A pergunta é, por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu contratei essa pessoa que é tão difícil, né? O que que essa pessoa está me mostrando, né? O que que ela está espelhando que são aspectos meus, pessoais, para eu poder fazer essa integração interna e me aceitar como eu sou. Porque essa é a base do amor, essa é a base da construção. É eu aceitar quem eu sou. Se eu acho que o monstro está só lá fora, eu não aceito o monstro dentro de mim, porque ele está aí. Isso é fato. Então, é um trabalho muito bonito, né? Lindo, Ingra. Olha, meu amor, eu acho. Não sei nem que horas são, assim, porque eu. Nem eu. É, mas eu sinto que a gente precisa finalizar, porque já foi papo de gente grande mesmo. Deixa eu ver. Precisa. Eu acabei de olhar aqui, são 10h26. Nossa! Mas é que. Não, então vou falar só uma coisa do Ho Oponopono que Não, tem a ver com isso. Você faz, eu vou ler a poesia de novo, com outro significado agora. Eu vou ler a poesia primeiro e você finaliza, porque tem gente que pergunta: qual foi o poema? Qual foi o poema? Eu comecei a live hoje com esse poema sem saber de nada. Sem saber porque eu escolhi esse poema. Olha que ingênuo. Mas foi um poema que o Rafael me pediu umas sugestões, que ele está fazendo uma oficina de poesia. Aí eu peguei, desse livro, eu peguei vários poemas, menos esse. Aí, uma hora ele me mandou uma mensagem, falou, não, olha, mãe, o que eu achei. Aí ontem eu abri o livro, nesta página, eu falei, olha, tinha esse poema nesse livro e eu não vi. Então, assim, é para cada qual, a cada momento. Olha ali. E era um recado, né? É um recado onde, para além da curva da estrada. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva.
De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não em outra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esse que se preocupe com o que há para além da curva da estrada. Essa que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva. E antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. Maravilhoso. Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. Maravilhoso. Nossa, fiquei arrepiada agora. Que maravilhoso. Fernando Pessoa, de novo a gente está se encontrando, hein? Nossa, eu tive um namoro com o Fernando Pessoa. Eu tive um namoro com o Fernando Pessoa, assim, foi um encontro, né? Em 89, eu ganhei um livro de um amigo, aquele Desassossego. E eu comecei a ler o prefácio e falei assim, gente, que confuso isso. Fala em Bernardo Soares, Alberto Caeiro, mas quem é Fernando Pessoa, então? Aquilo não entrava na minha cabeça naquele momento, né? Isso lá em 87, por aí, né? Não entrava na minha cabeça essa coisa, heterônimo. Tá, ele assina com outros nomes, mas não é isso. Mas não era isso. Aí eu fui descobrir um tempo depois, peguei esse livro novamente e falei, gente, Desassossego, Bernardo Soares. Tá, então é um heterônimo. Tá, estou entendendo. Tem outros. Aí você vai descobrindo vários outros. A genialidade o alcance, né, vamos dizer assim, desse filósofo, astrólogo, pensador, enfim, né, escritor, ele escreve através de vários estilos, é intrigante e, ao mesmo tempo, te dá essa percepção de que nós somos tantos, tem tantos dentro de nós. E ele não falava, porque ele só escreveu um livro em vida, né? Foi Mensagem. Nenhum outro livro foi escrito antes dele falecer, em vida. Porque ele tinha medo que as pessoas pudessem julgá-lo louco. Ele sabia disso. Ele mesmo, às vezes, se internava. Ele dizia assim, agora eu vou me retirar um pouco, porque essas vozes, né? Esses mil personagens, né? 1000 estilos de maneiras diferentes de ver a vida, maneiras diferentes de interpretar a vida, maneiras diferentes de escutar. É incrível. Aí eu descobri um outro livro dele, que eu falei, este é Fernando, que é as cartas que ele escreve para uma única namorada, a única revelada, né? Que ali ele se coloca como figura comum, humana. Eu falei, gente, quantos? Não aguento. Então, é um mergulho para lá de fenomenal. E a gente é igual. E todos nós somos esse monte de gente, esses vários aspectos, né? A gente carrega todas as possibilidades. Outro dia eu vi o Ailton Krenak falando, nossa, ele é muito maravilhoso. E ele falando como é que um indígena se coloca para falar com uma criança, que ele se coloca na altura da criança e ele olha nos olhos e ele se comunica com a alma da criança. Porque a criança está num corpo jovem, que nasceu há pouco tempo, mas a alma da criança tem consciência. Ela tem sabedoria. E quando a gente está educando uma criança, a gente está despertando, fomentando nessa criança um determinado aspecto. Então, a gente pode estar fomentando uma pessoa muito difícil ou uma pessoa maravilhosa. E, claro, todos nós temos a liberdade de manifestar tudo, mas o que é que a gente está plantando? Grande responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade. Mas isso que você falou do Fernando Pessoa tem tudo a ver com essa coisa rápida do Ho'oponopono, até porque é uma experiência assim, que eu tenho há pouco tempo na minha vida, mas eu escutei uma história que eu achei muito significativa, que tem tudo a ver com isso tudo que a gente conversou hoje, que é a história do nascimento do Ho'oponopono. Você já escutou essa história? Não, por favor, conte. Que ela é famosa. Dos kahunas, né? Dos indianos, dos havaianos. Das tribos havaianas, os kahunas.
E aí, um doutor, Ihale-Akala, teve uma experiência com os kahunas, porque a filha dele estava doente e ele não conseguia curar a filha e levou para uma kahuna e ela curou a filha dele. Então, ele entrou, começou a estudar, né? Ele exercia outras medicinas, começou a estudar a filosofia deles, a medicina deles e se aprofundar nisso. E aí foi assim que o Ho'oponopono ficou mais conhecido no mundo, por causa dessa história. Chamaram ele para fazer um tratamento, um acompanhamento de presos, pessoas com problemas psiquiátricos muito difíceis, que estavam presas porque eram pessoas que, inclusive, machucavam os enfermeiros, né? Eram pessoas que ficavam com camisa de força, ficavam amarradas, eram pessoas perigosas por distúrbios mentais, porque já tinham, né, cometidos até crimes e tal. Então, pacientes bem difíceis. E aí ele aceitou o trabalho, mas ele disse o seguinte, que ele não ia ter contato com essas pessoas. Ele precisava todo dia ir trabalhar, passar o dia numa sala lendo as fichas desses pacientes e tudo que eles tinham feito, tudo que tinha acontecido com eles. E aí o que ele fazia? Ele ficava lendo as fichas de cada paciente e dizendo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Lendo a ficha. E aí, depois de um ano, esses pacientes já não estavam mais precisando serem amarrados para passar de um setor para o outro. Acho que em 2, 3 anos, esse setor do hospital foi desativado, porque... Eu me emociono. Porque os pacientes receberam alta. E o que o doutor Ihale-Akala fez? Quando ele dizia isso, ele estava assumindo dentro dele aquelas atitudes que cada um daqueles seres tinha manifestado. Quando ele dizia sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, ele estava se irmanando com esses pacientes e dizendo vibracionalmente, energeticamente, eu entendo, o que você fez também mora em mim. A monstruosidade, o motivo pelo qual te condenaram, eu também poderia ter sido condenado. Esse aspecto que você manifestou também existe dentro de mim e eu sou responsável pelo que você fez. Então, basicamente, o Ho'oponopono coloca a gente como corresponsáveis pelo que o outro fez. Que é aquela verdade básica que o Bert traz, de que numa relação 50% é de cada parte. Então, assim, não interessa os papéis. Eu agir com 50% nesse processo. Cada um de nós tem 50% de responsabilidade nesse mundo caótico que a gente está vivendo. Assim, todos nós estamos co-criando isso aqui. A gente, né, todos nós somos responsáveis por isso. Então, é muito lindo isso e... É muito lindo isso, é muito lindo. Eu ouvi essa história, mas assim, é sempre novo alguém contando, porque você trouxe outros aspectos agora que eu fiquei aqui, bem porque naquele lugar de gente grande. Uma coisa, porque tudo isso, né, que é manifestado no planeta, ele existe como a sua bateria, talvez? É uma loucura, gente. Então, veja bem, no campo, o telefone não está dando conta de tanta energia aqui. O campo, ele contém todas as vibrações, todas as energias. Então, isso que está no campo, essa é a base da história toda. Isso que está no campo, a energia do assassinato, a energia do roubo, a energia da corrupção, cada um de nós contribuiu para esse campo ampliado, para esse corpo estendido. Cada... O telefone não está dando conta de tanta informação, de tanta coisa. Então, cada um contribuiu para essa energia
energia que está na nuvem, né? Digamos que seja a grande nuvem da família humana. E quando quando alguém assassina, ou rouba, ou é corrupto, simplesmente essa pessoa está canalizando uma energia de toda a família humana. É uma pessoa desavisada, uma pessoa inconsciente, uma pessoa às vezes mais frágil, né? Que não sabe lidar com essas energias. Então, ele não tem culpa sozinho. No fundo é isso, sabe? Nós também contribuímos para que ele cometesse aquele crime. Esse é o fundamento. Tá lindo. Ai, amiga. Então, só nos resta nos despedirmos desse sábado, dessa live, super sábado, tanta coisa. Vai ficar gravado. Eu vou salvar imediatamente, só vou escrever oi, porque às vezes eu quero escrever o texto antes de salvar e aquela coisa desaparece do celular. Já aprendi isso. Não, foi. Então, eu vou salvar, vou escrever oi e depois eu vou, assim, deixar ali registrado minha gratidão por tanto aprendizado, pelo nosso reencontro, mesmo virtual, porque esse encontro estava marcado, que eu falei, há 30 anos, né, quando a gente se conheceu lá atrás. Aí ele estava aqui de novo, nossa amiga também. E tanta gente aqui falando coisas maravilhosas, só que assim, ou a gente dá conta de escutar a Ingra, ou a gente dá conta de responder. Um dia, né, Ingra? Quem sabe? A gente pode fechar uma sala, né, para a gente fazer uma integração, alguma coisa, porque é muita interação. As pessoas estão assim, realmente cheias de perguntas. Mas fica com você a despedida. A bateria. E como é um assunto assim muito complexo. A gente fecha, você abriu e a gente fecha? Fecha também? Quando você abre o campo no começo, você abriu o campo no começo da live. Como Podemos fecha? fechar. Podemos fechar. Tá. Então vamos fechar os olhos. Cada um se conectar com o que serve para a sua própria história. Poder lembrar dos aprendizados no que se refere à própria história. Soltar o que é a história do outro. E ficar com as transmutações que é preciso fazer na nossa própria vida. Ficar com o que é nosso. E soltar o que é do outro. Fazer a nossa parte. Gratidão ao campo por tanto aprendizado. Arro. Muito bom. Gratidão. Gratidão a cada um. É um assunto muito complexo. Por Nossa, um assunto complexo, um assunto... Assim, por mais que você venha, semana que vem, falar sobre o pertencimento, a ordem de chegada, o equilíbrio, por mais que você já tenha falado, né, cada item desse, né, merece, né, muitas considerações, muitos exemplos, né, que a gente aprende através dos exemplos mesmo, né, Ingra? Sim. E o trabalho de casa, né? Quer dizer, a live acaba agora e começa o trabalho de casa. Cada um com Gratidão. Gratidão, minha amiga. Bom sábado. Bom sábado, beijos, cirandeiras. Beijo a todos. Ai, gente. Ai. Olha só, eu não sabia que esse filtro era do Ho'oponopono BR. Olha aí, gente. É isso que eu ia falar. A Ingra falou tudo. Falou tudo. E eu comecei essa live hoje pensando nisso. Assim, que nós começamos essas leituras e esse movimento para ressignificar esse momento. E eu acho não, né? Percebo que esse tempo, esse quarto ciclo, já trouxe muita consciência. E toda vez que tem um deslize, vamos dizer, e já entendi com a Ingra hoje que não é no lugar desse auto-julgamento também, de ficar se culpando, mas que acontece também para a gente
né, se reerguer, se reavaliar, né, e avançar, que é a paz, olha para frente, né? Olha quanta coisa que a gente aprendeu hoje. Eu ia falar o seguinte, que esse grupo, hashtag as Cirandeiras das 9, esse grupo, né, que começou com a Ciranda das Mulheres Sábias e com tantos outros aprendizados relacionados, né, a essa ciranda, eu recebo muitos depoimentos, né, muitos comunicados assim de transformações. Mas nem todo mundo, assim, e esse todo mundo também me incluo, nem todo mundo, naquele exato momento, né, consegue avançar. Parece que avança, depois retrocede. Parece que avança, avança, avança e retrocede um pouquinho. Então, é todo um processo de aprendizado. Então, para que todas essas pessoas que estejam nesse processo de aprendizagem, de retroceder, de olhar para dentro e olhar para frente, porque é o caminho da paz, que a gente possa, quando a gente se colocar em qualquer postagem, em qualquer referência a essa ciranda, que a gente lembre de cada uma que pertence a esse círculo, que a gente inclua todos nesse aprendizado de hoje, não só desse campo, mas dessas palavras. Do Ho Oponopono, que são: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Bom sábado a todos. Vamos nos incluir em tudo.